selectur, juvenes dum sumus, gaudiamus igitur, juvenes dum sumus, post iucundam juventutem, post molestam selectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sunt qui ante nos, in mundi fuere, ubi sunt qui ante nos, in mundi fuere, vadite ad superos, transite in infernos, osi videre, osi videre. Vivat academia, vivam professores, vivat academia, vivam professores, viva membrum quodlibet, viva membra quellibet, semper sit in fore, semper sit in fore. Gaudiamus igitur, juvenes dum sumus, gaudiamus igitur, juvenes dum sumus, post iucundam juventutem, post molestam selectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sunt qui ante nos, in mundi fuere, ubi sunt qui ante nos, in mundi fuere, vadite ad superos, transite in infernos, osi vis videre, osi vis videre. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, viva membrum quodlibet, viva membra quellibet, semper sit in fore, semper sit in fore. Gaudiamus igitur, juvenes dum sumus, gaudiamus igitur, juvenes dum sumus, post iucundam juventutem, post molestam selectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sunt qui ante nos, in mundi fuere, ubi sunt qui ante nos, in mundi fuere, vadite ad superos, transite in infernos, osi vis videre, osi vis videre. Vivat academia, vivam professores, vivat academia, vivam professores, viva membrum quodlibet, viva membrum
siete in flore, sempre siete in flore. Gaudiamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudiamus igitur, juvenes dum sumus. Pos iucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor Dr. Carlos Alberto Sequeira, declaro aberta a sessão solene de atribuição do grau Doutor Honoris Causa ao Sr. Manuel Cândido Pinto de Oliveira. Irá usar da palavra a professora doutora Anabela Branco de Oliveira, que fará o elogio ao padrinho, professor Dr. António Preto. Magnífico reitor da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor Dr. Carlos Alberto Sequeira, excelentíssimo senhor professor Dr. Júlio Pedrosa, em representação do Presidente do Conselho Geral, excelentíssimo senhor professor Artur Cristóvão, excelentíssimo professor Dr. António Preto, mestre Manuel de Oliveira, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. A arte é a suprema forma de liberdade e hoje a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro celebra a liberdade e a essência da arte e eu tenho a honra de apresentar dois homens que sucumbiram ao seu inevitável fascínio. O professor Dr. António Preto, um nome incontornável na investigação sobre a obra de Manuel de Oliveira, e um mestre que transforma o nosso olhar através daquela que é chamada a sétima, mas que é a metamorfose inexplicável de todas as outras artes, o cinema. A arte é a companheira inseparável de António Preto, desde o dia 7 de agosto de 1975. Define o seu percurso académico com a licenciatura em Artes Plásticas, obtida em 2000, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Em 2005, o mestrado em Teorias da Arte na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa é o pretexto para uma investigação criativa e rigorosa que culmina com a dissertação Poesia Experimental Portuguesa, 1960-1980, que obtém a classificação de muito bom. Uma investigação que suporta uma produção científica consistente, com artigos publicados na revista eletrónica Arte Capital, na revista Arte e Teoria da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, e a participação em catálogos e disposições, mesas redondas e comissariado de exposições no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, na Academia Ituana de Letras de São Paulo, na Escola Superior Artística do Porto e na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, com especial incidência na obra de Eugênio Mélio Castro. Ao percurso da investigação científica, aliou-se a concretização de projetos artísticos ao nível do teatro, com a dramaturgia, encenação e representação da peça O Bobo, em 2006-2007, nas universidades de Vincennes-Saint-Denis, Paris-Ouest, Nanterre-La Défense, Paris-Sorbonne e nos teatros La Générale, em Paris, Taborda, em Lisboa, Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, Estúdio Zero, no Porto, Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães e no Teatro Municipal da Guarda. Em 2008, fez a encenação, dramaturgia e representação da peça A Carbonária, apresentada no Teatro Municipal de Bragança, na Casa Conveniente, em Lisboa, no Teatro Sá da Bandeira, no Estúdio Zero, Sá da Bandeira, em Santarém, no Estúdio Zero, na Oficina Municipal de Teatro, em Coimbra. Ao nível da performance, tem a organização e a direção artística
das performances em comunicação à distância, Guerra e Pensar, fotografias, Paz Comunicante, no quadro da exposição O Caminho do Leve, de Ernesto Melo e Castro, no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, em 2007, e a concepção de Herstellen, Jogo de Urbanismo Participativo, 2004, num projeto desenvolvido no âmbito do festival Quadros de Dança, A Cidade em Negativo, do Núcleo de Experimentação Coreográfica do Porto, e o projeto de Mail Art, intitulado Turismo 2012, desenvolvido em Amsterdão. Entre 2006 e 2011, como bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, desenvolve em Paris pesquisas científicas no âmbito do doutoramento em estudos cinematográficos da Universidade de Paris 7, Paris Diderot. Às incontáveis horas de fascínio passadas na Cinémathèque Française, aliam-se os momentos de investigação, a escrita de estudos e de artigos e a organização de colóquios e exposições, tendo como objeto principal a obra cinematográfica de Manuel de Oliveira. Apresentou comunicações em inúmeros colóquios, cursos e seminários nas Universidades de Paris 3, Paris 7, no Centre Culturel Gulbenkian em Paris, na Maison de Sciences de l'Homme, Université Blaise Pascal, em Clermont-Ferrand, na Escola Superior Artística do Porto, no Museu de Arte Contemporânea de Serralves e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Apresentou filmes de Manuel de Oliveira em Beaubourg, em Paris, no âmbito do Festival Parfum de Lisbonne e na Universidade de Paris 7. A intensa investigação acerca da estética oliveiriana levou à publicação dos livros Manuel de Oliveira, José Régio, Releituras e Fantasmas, Manuel de Oliveira, O Cinema Inventado à Letra, e à edição de Manuel de Oliveira, L'Invention Cinématographique à l'épreuve de la littérature, e à publicação também de inúmeros artigos em revistas, nomeadamente a L'Avant-Scène Cinéma, a Boal, a Cultura Contemporânea Africana, o Suplemento Literário de Minas Gerais e a participação em atas de colóquios realizados na Fundação de Serralves, na Universidade de Paris 3, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e no Centre Culturel Gulbenkian, em Paris. Nomeadamente, no colóquio Littérature, Cinéma et Multiculturalisme dans le monde lusophone, em parceria com o TAD, num projeto que temos em comum. Além da produção científica, definiu a sua competência científica na obra oliveiriana no âmbito do comissariado e da programação, nomeadamente na exposição Manuel de Oliveira e no seminário Manuel de Oliveira, o Moderno Paradoxal, ocorrido em 2008 no Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Organizou com Claude Murcia e Régis Saladot o colóquio internacional Manuel de Oliveira, L'Invention Cinématographique à l'épreuve de la littérature, na Universidade Paris Diderot e no Centro Cultural, também em Paris. Organizou também a exposição Manuel de Oliveira, José Régio, Releituras e Fantasmas, numa produção do Museu de Serralves com a Câmara Municipal de Vila do Conde, em 2009. Após o doutoramento intitulado Manuel de Oliveira, Cinéma et Littérature, obtido em 2011 com a menção très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité, António Preto projeta o fascínio pela arte num percurso como professor na Universidade Lusófona no Porto e na Escola Superior Artística do Porto, onde leciona unidades curriculares no âmbito dos estudos fílmicos, da estética e história da arte, da escrita criativa, das estruturas narrativas e das teorias da imagem. Numa recensão crítica que fiz na revista Pluriel ao seu livro Manuel de Oliveira, O Cinema Inventado à Letra, afirmei algo que hoje julgo extremamente pertinente na análise da competência científica do padrinho de Manuel de Oliveira. E eu passo a citar. Em O Céu é Histórico, Serge Danet e Raymond Belour entrevistam Manuel de Oliveira numa conversa sobre cinema, tempo e história. O cineasta termina a entrevista dizendo: "Peço desculpa pela fraqueza das minhas respostas, prefiro realizar filmes." António Preto não tem direito a pedir desculpa. O seu percurso analítico, através da obra de Manuel de Oliveira, carrega uma culpa incontornável, a do rigor e da honestidade intelectual. Depois de ler Manuel de Oliveira, O Cinema Inventado à Letra e todos os seus artigos, admiramos ainda mais a obra do mestre
E António Preto é o culpado disso. A Manuel de Oliveira exigimos mais filmes. A António Preto exigimos mais olhares como os que nos têm dado sobre a obra de Manuel de Oliveira. O fascínio de Isaac por Angélica, em O Estranho Caso de Angélica, é o fascínio de António Preto pela obra de Oliveira. E o olhar de Isaac sobre o Douro é o olhar de Manuel de Oliveira. E porque a arte também é transgressão, vou transgredir o que me foi pedido e roubo-vos uns minutos mais para, no âmbito desta cerimónia, falar justamente desse olhar de Manuel de Oliveira sobre o Douro. Numa entrevista, num artigo da revista Camões, Manuel de Oliveira diz: como homem do Porto e do cinema, fiquei mais apegado ao Douro, que este sim é o rio da minha aldeia. Nele me vejo e revejo como num espelho multifacetado, pois ontem era uma coisa e hoje já é outra, outra será certamente amanhã. Assim como ele mudou, também eu mudei, e já não sou hoje o que fui ontem, e não serei amanhã o que sou hoje. Manuel de Oliveira protagoniza uma forte, inexplicável e inadjetivável ligação ao Douro. Projeta em Douro Faina Fluvial, Aniquibobó, O Pintor da Cidade, Val Abrão, Porto da Minha Infância e O Estranho Caso de Angélica, olhares sobre o Douro, vozes sobre a magia, a alavanca e a força simbólica de um rio. Projeta a omnipresença e a omnipotência de um Douro de socalcos, de quintas, pontes, ancoradouros e rituais vinheteiros. Em Val Abrão, Manuel de Oliveira define, na cama subjetiva de Ema, as águas do Douro, ocupando a totalidade do campo num plano longo e intenso. Projeta um Douro intenso de altas paredes de granito negro que moldam as águas omnipotentes e constantes nos passeios de Ema e de Osório e nos voos holográficos dos corpos enlaçados de Isaac e de Angélica. Manuel de Oliveira olha os socalcos em planos gerais, fixos e intensos, identificadores da luta do homem contra a montanha na construção dos imensos vinhedos espelhados no rio. Manuel de Oliveira permite o olhar sobre um Douro de rituais vinheteiros construído por gigantes, tema de um documentário confessado, mas ainda não realizado. E ele diz, numa conversa com Antoine de Bec, o termo gigantes tem um duplo sentido. Designa ao mesmo tempo as montanhas e as gentes que estão nas montanhas, gente que são pequenos homens, mas que fazem trabalhos de gigantes. Fazem tudo manualmente. Trabalham a terra, fazem os socalcos, as plantações, carregam as uvas nos cestos, 60 kg por homem, estrumam a vinha. Fazem isto a cantar e no fim do dia, depois de terem comido, dançam à noite. Gigantes do Douro, que ele refere em Porto da Minha Infância, quando confessa que escreveu o seu argumento no Café Majestic em 34. Pretexto para um percurso teatral da memória em voz off, falando que eles trabalham em socalcos, as encostas íngremes, plantam e cultivam a vinha e fazem nascer o néctar dos deuses. Os gigantes do Douro existem nos grandes planos que projetam em Val Abrão as mãos e as uvas, os rostos e as vides, nos planos de conjunto das vindimas, nos planos gerais dos socalcos, na luz dissipada e nas névoas. Existem nos planos fixos e longos dos trabalhos da poda e da vindima. Em O Estranho Caso de Angélica, existem na obsessão da memória fotográfica e apressada de Isaac, na urgência de fotografar os gestos vinheteiros que podem desaparecer. Existem os gigantes cavadores de rostos expressivos, de vozes pausadas e cadenciadas e de gestos efêmeros, mas hipopeicos, representados nas fotografias penduradas que olham o Douro no contraste com o rosto tranquilo da Angélica. Os gigantes do Douro são os protagonistas da Aniquibobó, que nadam no Rio Douro das emoções e que, tal como Carlitos no processo de fuga, projetam os olhares sobre o trabalho duro de estivadores e marinheiros que cruzam olhares cúmplices perante o desespero do menino. São gigantes omnipresentes em Douro Faina Fluvial, que carregam, descarregam, pesam, separam, transportam, em gestos que a multiplicação dos planos e o percurso rítmico da montagem definem em plongé, contre-plongé e planos de detalhe, a dureza das tarefas e a continuidade dos olhares. Gigantes do Douro é um documentário que Manuel de Oliveira não fez, porque se define no seu próprio percurso fílmico. Ele é um gigante do Douro. Em Val Abrão, Manuel de Oliveira constrói o olhar sobre o Douro através das varandas floridas, que num plano fixo são o enquadramento dos vinhedos e dos socalcos. Os quadrados de vidro das varandas dorienses, que filtram os olhares de Cardiano e de Ema, e a varanda de Isaac, laboratório fotográfico e lugar de libertação, em O Estranho Caso de Angélica, tornam-se o espaço significativo dessa ligação.
O rosto de Ema espelha-se no rio. O olhar e o riso projetam uma intensa felicidade e uma intensa liberdade. Na sequência da prova do vestido de noiva de Ema, as duas mulheres suspendem a tarefa e olham para fora de campo, comungando o rio. Ema protagoniza uma forte, inexplicável e inadjetivável, como o travelling final, nas palavras de João Bernardo da Costa, inadjetivável ligação ao Douro, porque Ema é o próprio Douro. Os olhos de Isaac, fixos no fora de campo, olham o Douro como essência. Manuel de Oliveira projeta o Douro como um percurso de uma intensa comunhão. Em Aniki Bobó, a ternura e a solidariedade entre Carlitos e Pistarim nasce com os pés na água do rio. Os medos, as vergonhas, a competição, a valentia e a arrogância tornam-se percursos identitários nas margens, nas encostas e nos mergulhos do Douro. É no Douro que surgem as complicidades, o projeto coletivo da Gazeta à escola e as fugas à polícia. É o Douro testemunha das transgressões, dos arrependimentos e das tomadas de consciência. Os amores, as dúvidas e as certezas entre Carlitos e Teresinha nascem e crescem à beira-rio. Os grandes planos dos rostos e os olhares fora de campo estão sempre voltados para o Douro. O sufoco da culpabilidade de Carlitos define as panorâmicas do cineasta em relação ao rio. O percurso narrativo das personagens projeta uma inevitável fusão com o Douro. Em Douro, faina fluvial, as correntes do rio metamorfoseiam-se com o ritmo da sucessão de planos das margens, dos trabalhos, das gentes, dos gestos e dos olhares dos trabalhadores fluviais. Na metamorfose, os travellings estabelecem o contraste entre a mansidão do rio e a imensidão rítmica dos gestos, definem uma constante montagem paralela com os planos fixos filmados em contre-plongé da geometria da ponte. O percurso estético da montagem concretiza a fusão entre o Douro e as personagens. Em O Pintor e a Cidade, o rio é o traço comum entre o olhar da pintura e o olhar do cinema. No percurso pela cidade, o pintor acaba inevitavelmente por montar o cavalete à beira-rio e deixar-se fundir no ritmo dos travellings com o próprio rio. A fusão entre o Douro e as personagens estabelece o cruzamento dos dois olhares em O Pintor e a Cidade. Manuel de Oliveira capta a luz e as cores de um Douro que quase não existe nos quadros do pintor. Ao Douro das pinceladas de António Cruz, Oliveira contrapõe o Douro dos pescadores, dos reflexos e dos rabelos que avançam lentamente como que numa epopeia coletiva. O cineasta não constrói quadros vivos, transmite sobre eles um olhar cinematográfico, porque sublinha o movimento, instaura o tempo dos planos e o fora de campo que a pintura não tem. O Douro de Manuel de Oliveira é visto nos travellings, calmo, sereno, ou duro e violento, mas sempre em movimento. Em Valabrão, as janelas do comboio são o cadrajo de O Douro. Em O Estranho Caso de Angélica, a varanda de Isaac, virada para o rio, representa a força mágica da fotografia que termina ali o seu processo de revelação. Douro, faina fluvial, é o rio, no universo da montagem. Aniki Bobó alia a montagem ao rio, quando no sufoco da culpa, o corrido no quarto de Carlitos, o turbilhão de imagens de planos breves é alternadamente assaltado por um redemoinho do rio. A presença do rio é agitada e define o percurso da montagem. Douro, faina fluvial, apresenta a água, as correntes, os cabos, os barcos, a geometria das pontes, os paralelismos entre homens, animais e objetos, tudo espalhado no turbilhão do Douro, na imensidão e na violência das águas. Tudo refletido num rio que é protagonista de um documentário. O comboio de Aniki Bobó e de O Pintor e a Cidade definem a rapidez e a essência do movimento e o sufoco de uma montagem. O comboio em Valabrão, sempre paralelo ao Douro, mostra a magia dos chocalcos e da água em janelas que se sucedem em travelling, como os fotogramas que compõem a película cinematográfica. O comboio dos irmãos Lumière também definiu o percurso mágico desses fotogramas. O farol é a imagem inicial e terminal de Douro, faina fluvial, do Pintor e da Cidade e de Porto da minha infância. O farol é a luz que o Douro recebe ou emite na foz, mas também é a luz do projetor que nos dá as imagens do ecrã. Uma luz mágica. Em Porto da minha infância, Manuel de Oliveira diz, num plano fixo do Douro: o Porto da minha infância com um fio de ouro a correr sobre os seus pés. O plano seguinte é um excerto de Aniki Bobó com o Carlitos a pedir à Teresinha: queres brincar comigo? Numa entrevista a Jacques Parcy, o mestre afirma: gosto muito dos filmes longos. A vida é um rio. Há um princípio, uma nascente que não se conhece porque não se vê. Em seguida vê-se uma parte e depois não se sabe onde vai desembocar. Tal e qual como a criatividade. Quem é o Douro de Manuel de Oliveira?
é uma metáfora, é a metáfora de um olhar polifónico, é uma construção de uma imagem, é a metáfora de um país, de uma obra, de um percurso acidentado e de uma luta de gigantes. O Douro é um homem ou é uma mulher? É a metáfora das fronteiras transgressoras e esbatidas entre a ficção e a realidade. Efetivamente, o Douro é uma metáfora. Emanuel de Oliveira é a metáfora do próprio cinema. Muito obrigada. Foram então as ânsias e os pinhais, transformados em frágeis caravelas, que partiram guiados por sinais de uma agulha inquieta como elas. Foram então abraços repetidos à pátria-mãe viúva que ficava na areia fria, aos gritos e aos gemidos, pela morte dos filhos que beijava. Foram então as dessa ilusão. Foram então as horas no convés do grande sonho que mandava ser cada homem tão firme nos seus pés que não tremesse sem ninguém tremer. Foram então as horas no convés do grande sonho que mandava ser cada homem tão firme nos seus pés que não tremesse sem ninguém tremer. Sem ninguém tremer. A sessão solene irá prosseguir com o elogio ao doutorando enunciado pelo padrinho, o professor doutor António Preto. Magnífico reitor, Dr. Júlio Pedrosa, Dra. Anabela Oliveira, caro Manuel de Oliveira, senhores professores e estudantes, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma grande honra estar hoje aqui na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para proferir este discurso de elogio a Manuel de Oliveira. Satisfação que é ainda maior por ser eu de origem transmontana e por a Universidade da minha terra ter decidido agraciá-lo com a distinção máxima que uma universidade pode conferir. Apadrinhar este doutoramento honoris causa de Manuel de Oliveira é, por isso, motivo de um redobrado júbilo, mas não deixa de ser este um encargo que assumo com consciência da minha pouca autoridade para o fazer. Primeiro, a terra a que chamei minha é, também, e antes disso, terra de Manuel de Oliveira, que foi sendo frequentemente habitante do Douro. Depois, muito do que penso saber acerca da arte, da vida e do modo como uma e outra se relacionam, sobre a partilha de um sentido de humanidade que é, antes de mais, obrigação, sentido de compromisso e, por isso, de elevação e de grandeza, a Manuel de Oliveira o devo. Quando pela primeira vez vi Val Abraão, corria o remoto ano de 1994 e eu, com quase 18 anos, finalizava estudos no Liceu de Bragança, não tinha mais do que uma vaga ideia de quem fosse o autor daquele filme que suscitou a minha perplexidade, nem noção da dimensão da sua obra. Estava, naquele momento, muito longe de imaginar que me seria dado recordar, nesta feliz ocasião, o pasmo que aquelas imagens me causaram, o assombro que cada vez mais continuam a causar-me, mais longe ainda de supor que Manuel de Oliveira viria a ser um caríssimo amigo. Ciente deste privilégio, o da sua amizade, mas também o da obra incomensurável que nos oferece, privilégio que é, afinal, o de todos os contemporâneos presentes e futuros,
Cabe-me, com insuficiência de razão e evidência de razões, dar voz à admiração de todos nós, retraçando as circunstâncias que fazem desta homenagem a Manuel de Oliveira motivo de justiça. A importância da Universidade Portuguesa a reconhecer os valores dos artistas nacionais e, dentre eles, dos maiores entre os muito grandes, é, sobretudo nos tempos que correm, inquestionável. Compete também à Universidade a afirmação da absoluta necessidade das artes na vida da polis e no exercício da cidadania, para que continue a cumprir-se o seu papel histórico na oposição a toda a brutalidade, seja ela económica, política ou ideológica, o seu papel na conquista sempre urgente e sempre ameaçada do pensamento livre. Ontem, como hoje, e agora mais do que nunca, é, pois, necessário restabelecer a verdadeira importância das coisas. É preciso saber claramente o que queremos para o país e que país é que desejamos. Numa palavra, é preciso que a Universidade desempenhe a sua missão, que seja vigilante e preencha plenamente as suas funções de produção, conservação e transmissão de conhecimento, mas também que exerça com toda a isenção o papel de consciência crítica do país, que participe efetivamente, como comunidade privilegiada que é, no debate dos graves problemas que hoje enfrentamos, dificuldades que, sabemo-lo, atingiram a amplitude de uma crise civilizacional. Urgente é, por isso, que a Universidade reclame o seu dever histórico na formação do espírito da nação. O reconhecimento público que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro presta a Manuel de Oliveira é, igualmente, o reconhecimento pela Universidade de outras formas de pensamento e de produção de saber, diferentes daquelas que aí se professam. É esta uma distinção que prestigia o artista, mas não menos a Universidade que o acolhe. Uma distinção que acarreta responsabilidades. A responsabilidade da Universidade honrar o merecimento através do estudo aprofundado. A responsabilidade de conhecer realmente e dar a conhecer a obra que agora se celebra é a mais justa homenagem que uma universidade pode prestar a um artista. Se muito se tem falado da reconciliação do cinema português com o público, é chegado o momento de assumirmos inteiramente a reconciliação das elites em geral e da universidade em particular, dos seus dirigentes, dos seus professores, dos seus estudantes, dos seus funcionários, com o cinema português. É por isso expectável que a distinção que hoje se atribui a Manuel de Oliveira possa traduzir-se num renovado empenho, interesse e compromisso da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro pela obra em apreço, mas também pelo cinema português e pelas outras artes com que inevitavelmente se relaciona. Que sirva, pois, esta ocasião para refletir acerca da secundarização a que as chamadas humanidades têm sido remetidas, dentro e fora da Universidade, que sirva, sobretudo, para reinvestir de futuro e de universalidade o pensamento simbólico que, através das artes, tem até hoje guiado a conquista pelos homens de humanidade. São, sem dúvida, instituições como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que podem trabalhar para a valorização daquela que foi e continua a ser uma das mais desfavorecidas do país. A Universidade é um fator decisivo para o desenvolvimento das potencialidades locais, um instrumento fundamental para a consolidação de uma massa crítica, um agente dinâmico de abertura ao exterior. Mas foram seguramente as artes que mais contribuíram para a elaboração de uma identidade regional. Elas souberam, à semelhança do que são as competências da Universidade, estabelecer uma aliança entre o local e o universal. Elas permitiram à região confrontar-se com representações de si mesma, conquistando um recuo face aos lugares comuns. O cinema foi, no século transacto, o principal responsável pela criação de um imaginário especificamente transmontano, na medida em que conferiu a estas terras uma representação cinematográfica sem paralelo noutras latitudes do país. Imagem que devolveu aos seus habitantes ao mesmo tempo que a catapultava para todo o mundo. Não é, pois, irrelevante que muitas das páginas douradas da história do cinema português tenham aqui sido escritas. Manuel de Oliveira foi o precursor deste interesse cinematográfico por Trás-os-Montes, inaugurando com o Ato da Primavera de 1962 uma série de incursões de outros cineastas portugueses pela região.
António Reis, que fora assistente de realização de Oliveira nesse filme, e Margarida Cordeiro consagrariam toda a sua obra conjunta a Trás-os-Montes. Noémia Delgado, João César Monteiro e António Campos encabeçaram essa descoberta. Muitos outros se seguiriam. Ora, retratando Trás-os-Montes como um território mítico, habitado por tradições ancestrais, como um presépio encantado nos piores dos casos. Ora, tomando a realidade transmontana como figuração possível do país real, falidos os sonhos imperialistas e em oposição à pretensão cosmopolita da capital, ora ainda apontando-lhe uma visada mais objetiva, informada pelos requisitos da antropologia visual, o cinema construiu de Trás-os-Montes uma imagem singularmente plural. Quanto ao Douro, esse que, nas palavras de Agostina Bessa Luís, não teve cantores, banido que ficou da lírica portuguesa, com a sua catadura feroz, pouco própria para animar os gorjeios dos bernardins lamurientos, conheceria finalmente no século XX, pela pena da própria escritora, como pelo olhar que Manuel de Oliveira lhe dedicou, representações adequadas à sua estatura. Tanto que este rio, majestoso como não há outro, quase parece ter um leito demasiado exíguo para acomodar a um só tempo a impetuosidade dos dois criadores, o caudal das suas obras. Se, como escreve Agostina, uma mulher tem demasiados braços e pernas para uma cama de casal, sendo a dor de cotovelo feita com o mau dormir de duas pessoas onde só uma chega, a insónia criativa dos dois autores povoou as encostas durienses com abundante casta de personagens e de intrigas. Acotovelando ninfas e tágides, habitam entre lavradores e não nas profundezas aquáticas as musas do Douro, trabalhando juntos ou a sós, quando não num despique, Agostina e Oliveira engendraram um universo ficcional que se fundiu para sempre com este lugar. É hoje impossível olhar para as vinhas do Douro sem que nos assalte a visão da Bovarinha, como é difícil atravessar a neblina do rio e não recordar o drama de Francisca, insensato passar pela régua sem que nos acompanhem as diabólicas figuras de Camila e de Vanessa, ou, mais recentemente, o fantasma de Angélica. Estas e outras personagens, bem como as histórias em que intervêm, são hoje parte indissociável da paisagem e explicam a riqueza patrimonial do Douro. Região e rio, o Douro é, portanto, um dos centros de gravidade que as obras de Agostina Bessa Luís e de Manuel de Oliveira partilham, constituindo igualmente um tópico que, pela sua recorrência, permite perspectivar alguns dos mais importantes posicionamentos estéticos do realizador. De facto, o Douro tem, nos últimos 80 anos, marcado presença em muitos dos momentos cruciais do percurso criativo de Oliveira, desde logo no primeiríssimo dos seus filmes, Douro Faina Fluvial. Inspirado na vanguarda russa, o prelúdio cinematográfico de Manuel de Oliveira coincide com o epílogo de uma concepção modernista do cinema como construção e montagem rítmica da realidade. Definido pelo seu autor como uma ilustração das teorias de Eisenstein, com que por essa altura foi tomando contacto nas revistas de cinema, Douro, que sob esse ponto de vista seria a primeira adaptação literária realizada por Oliveira, não se ajusta inteiramente aos pressupostos sinfónicos dos filmes que o precedem e com os quais explicitamente dialoga. Efetivamente, o Porto assume aí um papel de destaque, não constituindo, porém, como é o caso de Berlim para Ruttmann, o único ator do filme. A cidade não é para Oliveira uma moderna hidra de pedra, mais caprichosa do que uma diva de carne e osso. O Porto de Douro Faina Fluvial é, certamente, produto de uma construção geométrica. Ele é um espaço dinâmico estruturado pela arquitetura do ferro que a Ponte de Dom Luís convoca e por uma articulação quase cubista de perspectivas e de pontos de vista. Um espaço fechado que a organização temporal da narrativa ajuda a circunscrever. Mas o Porto é, sobretudo, e ao inverso das figurações citadinas dos filmes que o antecedem, um espaço humanizado. É realmente o homem que ocupa o centro desse universo, sendo sobre ele que recai o interesse da faina fluvial do realizador. Um interesse que se estende, como se vê nos primeiros planos do farol que abrem e fecham o filme, a um pensamento do cinema através do cinema. O que Douro funda em Manuel de Oliveira é, por isso, quer uma atitude reflexiva sobre a linguagem cinematográfica, quer ainda uma atenção ao plano social,
uma vontade de engrandecer o povo, uma preocupação ética que o realizador não hesita em qualificar como humanista. Será conveniente recordar que, na sua primeira projeção pública, a 19 de setembro de 1931, no Cinema Central em Lisboa, hoje Tivoli, Douro Faina Fluvial foi aplaudido por alguns espectadores, pateado por outros. Considerando a ambivalente tensão entre abstração e realismo que caracteriza o filme, é provável que os primeiros tenham apreciado a sua audácia formal, uma poderosa visão de poeta, escreveria José Régio, enquanto os segundos o tenham recebido como um retrato miserabilista do trabalho dos estivadores da Ribeira do Porto, o que oferecia uma imagem incómoda do país, inadequada ao 5º Congresso Internacional da Crítica, onde foi apresentado a um público nacional e estrangeiro. Quem sobre isto não chegou a emitir qualquer opinião foi Aurélio Paz dos Reis, que falecera a 18 de setembro, isto é, na véspera da primeira apresentação pública de Douro Faina Fluvial. Esta notável coincidência presta-se a ser entendida como uma passagem de testemunho entre dois pioneiros, uma passagem dos rudimentos do cinematógrafo à plena afirmação do cinema como arte. Mas o que nela se evidencia é, sem mistificações, o longo trajeto de Manuel de Oliveira. Iniciada quando o cinema vinha de dar os primeiros passos, a obra de Oliveira é um caso único de longevidade, uma obra que nas margens do Douro se confunde com a história do cinema que ajudou a escrever. E é nessas margens que a história prossegue. Posta a impossibilidade de realizar Gigantes do Douro, documentário sobre o trabalho da vinha encomendado pelo Instituto dos Vinhos do Porto em 1934, de que Manuel de Oliveira dá conta em Porto da Minha Infância e revisita em O Estranho Caso de Angélica, é no mesmo cenário fluvial do primeiro filme que, em 1942, tem lugar Aniki Bobó. Inspirado num conto de Rodrigues de Freitas, publicado na revista Presença, Aniki Bobó retrata um universo infantil, à primeira vista pouco censurável, conquanto um polícia fiscalize de perto a inocência dos protagonistas. Atribuindo às crianças comportamentos adultos, o filme foi duramente recebido pela crítica, que o acusa de imoralidade, ao mesmo tempo que, pelo seu aspecto poético, era proclamado por António Ferro como exemplo do que deveria ser o cinema português. A incompreensão que rodeara Douro Faina Fluvial repete-se, e o mau acolhimento do filme, primeira longa-metragem de ficção de Manuel de Oliveira, em que muitos veriam mais tarde uma antecipação do neorrealismo italiano, determina um silêncio de 14 anos. Se o percurso do realizador já fora até ali difícil e muitíssimo irregular, a controvérsia gerada em torno de Aniki Bobó torna ainda mais remota a possibilidade de voltar a filmar. Manuel de Oliveira refugia-se então no Douro, onde se dedica à vinha. Esta longa interrupção, a maior da sua carreira, não foi, porém, um período de inatividade. Ela serviu a Oliveira para redigir argumentos de filmes que nunca passariam da gaveta, ou, como é o caso já referido Angélica, que apenas seriam realizados decorrido mais de meio século. É este ainda um período de reavaliação do trabalho realizado e de prospecção de outras potencialidades a explorar no cinema, que culminaria em 1956 na realização de O Pintor e a Cidade. Centrando-se no Porto, O Pintor e a Cidade revisita alguns dos locais emblemáticos de Douro Faina Fluvial. Mas depois de uma tão longa paragem, o filme quase pode ser visto como um novo começo de atividade do realizador, era contra Douro que ele teria de se impor. Além de ter sido um dos primeiros filmes portugueses a cores, o que justifica a referência à pintura, O Pintor e a Cidade é concebido em oposição à predominância de um cinema de ação e de movimento. Manuel de Oliveira, que assegura sozinho a produção do filme, desempenhando igualmente todas as funções técnicas e artísticas, tenta, como ele próprio o afirma, realizar um filme sem montagem, construído com base no prolongamento dos planos que se estendem no tempo a cada tomada de vista. O resultado é um filme contemplativo que consolida no cinema de Manuel de Oliveira um modelo discursivo a que chamaremos o paradigma da visita guiada e que já era manifesto em Famalicão, realizado em 1939.
Trata-se de um estratagema narrativo em que o fio do discurso fílmico reside no acompanhamento de uma figura condutora que propõe uma digressão espacial ou temporal, ao mesmo tempo que comenta as imagens e os lugares que nos apresenta. Exemplos deste modelo narrativo que alia o didatismo brechtiano à exigência de revelar a instância enunciativa subjacente a todo o discurso proliferam em muitos dos filmes de Manuel de Oliveira. Seja quando adota um discurso na primeira pessoa, como em Porto da Minha Infância, ou, pelo contrário, prefere que um delegado tome a dianteira para comandar uma excursão pela história, em Non, para visitar lugares históricos, em Um Filme Falado, ou para dar a ver uma casa-museu, em O Dia do Desespero. Seja também quando é o próprio realizador que, confundindo os papéis, passa para diante da câmara, em A Divina Comédia, e dirige a partir daí o rumo do filme, comentando e dando indicações sobre as tomadas de vista em Cristóvão Colombo, ou assumindo o volante do automóvel para conduzir, através das suas próprias memórias, as personagens que recordam o passado do cineasta e antecipam o seu futuro em Viagem ao Princípio do Mundo. Assumir que o cinema lida com um tempo que separa um tempo que com o tempo se torna presente é para Manuel de Oliveira um imperativo ético e condição fundamental para enfrentar os perigos da representação enquanto lugar da incerteza onde a perversão e o erro encontram maneira de se instalar. Assumir plenamente a mentira é a única maneira de persistir numa verdade. É contra esse teatro de enganos que insiste cruamente Francisca, pedra de toque que faz culminar em tetralogia o ciclo dos amores frustrados e onde se esmagam ilusões românticas, romanescas e cinematográficas sobre as duras paredes da representação. Depois de O Passado e o Presente, de Benilde e de Amor de Perdição, série em que, mais do que colocar em evidência afinidades temáticas, Manuel de Oliveira tenta uma reconstituição arqueológica das ressonâncias intertextuais entre as diferentes histórias que nesses filmes se adaptam, procurando auscultar correntes freáticas de sentido e trazer à luz do dia a rede de influências que atravessa a obra dos diferentes escritores, Francisca é, primeiro pela mão de Agostina, uma desconstrução da figura tutelar de Camilo Castelo Branco pela via da reconsideração da escrita romanesca como ocultação da verdade e é, por fim, nas mãos de Oliveira, pretexto para aguçar a teatralidade no cinema. A teatralidade, que ao impor uma distância face à representação, introduz também uma distância face ao romantismo ele mesmo e um recuo crítico relativamente à própria cinefilia. A tetralogia propõe, por isso, uma reavaliação do desencontro erótico, ao mesmo tempo que duvida do ideário romântico, tomado em sentido substantivo e adjetivo, enquanto corrente estética que, como diz a autora de Fanny Owen, não passa de um surrealismo com menos laboratório, e enquanto sentimentalismo próprio de uma certa literatura e de um certo cinema que tiram partido do arrebatamento do espectador. Mas é sobre o próprio cinema que recai a maior desconfiança de Oliveira. Com efeito, datam desta altura algumas das suas declarações mais radicais, como: o cinema não existe, o cinema e o teatro são a mesma coisa, ou ainda, o teatro também não existe, o que existe são a vida e as convenções. Afirmações voluntariamente iconoclastas, diríamos próximas do niilismo. Um niilismo de sentido positivo, que assume como compromisso uma negação do cinema apesar do cinema, uma afirmação do cinema contra o cinema, e que terá por corolário os dois filmes-teorema que são Le Soulier de Satin e Mon Cas. Se é em torno do Douro de Francisca que estas ideias amadurecem, será também na corrente do mesmo rio que, uma década volvida, elas se refrescam e contradizem em Valabrão. Versão cinematográfica de um romance homónimo de Agostina, que transpõe por sua vez para a região do Douro Madame Bovary de Flaubert, Valabrão é um complexo jogo de espelhos que, como é próprio do referente quixotesco da personagem Emma, se multiplica entre leituras e reescritas. O texto, restituído intacto em longas passagens do filme, instala com as imagens um tom encantatório, situando a ação num tempo e num espaço indeterminados. Um lugar bíblico que a luta de classes e a febre da ascensão social de Emma num mundo feudal enderrocada
aproximam do 25 de abril de 1974. Suspendendo o distanciamento crítico conquistado em filmes anteriores, graças a diferentes estratégias de obstrução formal, Val Abrão joga impudicamente a carta da fascinação. A perfeição que faz do filme um clássico não é sequer beliscada pelo apontamento moderno do gato arremessado contra a câmara, porque a formosura precisa de ter um aviso nela para a salvação dos homens. E mesmo Emma, marcada com uma deformidade que a obriga a cochear, vive deslumbrada com a sua própria imagem e morre quando tropeça caindo do alto do Vesúvio ao fundo do rio para se precipitar nessa última superfície espelhada que é o Douro. De reflexos é também composto o princípio da incerteza, constituindo até à data, com Espelho Mágico, que lhe sucede, a mais recente colaboração de Manuel de Oliveira e de Agostina Bessa Luís. O romance e o filme resultam de uma encomenda muito particular dirigida pelo cineasta à escritora. Tratava-se de arquitetar um romance para ser transposto para cinema, sabendo que o filme deveria ser protagonizado pelos netos de ambos, Leonor Baldac e Ricardo Trepa, concebidos como extensão dos dois autores. A resposta de Agostina é um labirinto de projeções e refrações. As personagens com quem a escritora e o cineasta se identificam sofrem de dupla personalidade, subsistindo por vezes dúvidas quanto aos seus atos. Os lugares onde se movem são-lhes familiares e respeitam as vivências de ambos no Douro. As intrigas em que se envolvem são obscuras, inconfessáveis, os sentimentos que experimentam. Mas o que configura, provavelmente, um caso único na história do cinema é o facto do romance que o realizador transpõe para filme, romance de que ele próprio é um dos protagonistas, incidir sobre a relação criativa que une o seu percurso enquanto cineasta ao percurso, portanto, da autora do romance. Dito de outro modo, o texto adaptado por Oliveira comporta um nível de especulação que se refere ao próprio devir cinematográfico do texto. Para concluir esta panorâmica pela vertente duriense da obra de Manuel de Oliveira, resta-me falar do estranho caso de Angélica. É sabido que o percurso cinematográfico do autor sempre se pautou por uma procura de objetividade, que, decorrendo da sua longa experiência inicial no campo do documentário, se traduziu por muito tempo numa recusa de escrever argumentos originais. Além de fornecer personagens e histórias que o realizador não precisa por isso de inventar, a literatura obriga-o a enfrentar a impossibilidade da tradução cinematográfica do texto. O duelo entre as duas artes agilizou o pensamento das imagens. A dificuldade procurada originou alguns dos mais inventivos desembaraços formais do cinema de Oliveira. Ora, como vimos, Angélica parte não só de um argumento original escrito no início dos anos 50, recentemente recuperado, reescrito e quase poderíamos dizer auto-adaptado, como desmonta a relação de Oliveira com a literatura. Régio, Pascoais, Essa, Camilo são presenças espectrais, e agudiza a componente autobiográfica de que crescentemente se tem alimentado o seu trabalho. Isaac, personagem principal do filme interpretado pelo neto, é um alter ego de Oliveira. Enquanto projeção, ele é simultaneamente o descendente do realizador e a sua encarnação no passado. Angélica prova assim o estranho caso de um cinema capaz de fazer reviver o tempo perdido, ao mesmo tempo que lembra o futuro. A jovem sorridente é um obscuro objeto do desejo. Ela é a figura de uma atração paradoxal pelo desconhecido, a imagem comovente de uma curiosidade insaciável. Os trabalhadores do Douro, a quem o filme é dedicado, recordam na sua rudeza o ânimo e a brutalidade da vida. Os rios da terra, para retomar uma passagem já referida pela doutora Anabela Oliveira, são, como Manuel de Oliveira o afirma, tomando de empréstimo um verso de Fernando Pessoa, os rios da nossa aldeia. A aldeia do realizador é o Porto, mas o Porto só pode ser entendido como eflúvio do Douro. É nessa paisagem cultural que mergulham em profundidade as suas raízes. Não é, pois, possível compreender a obra de Oliveira sem recuar através do Douro até às íngremes encostas onde germinaram muitas das suas realizações mais originais. Remontar o rio é ir ao encontro do turbilhão da origem para tentar reconstituir a mefistofélica parte da parte que existiu inteira antes de tudo.
Olhar a face do rio é, como refere Manuel de Oliveira, ver-se e rever-se num espelho multifacetado, que ontem era uma coisa e hoje já é outra, outra será certamente amanhã, como, aliás, ele próprio já não é hoje o que foi ontem e não será amanhã o que é hoje. Descer o rio é acompanhar os sedimentos históricos e culturais que, como escreve ainda o realizador, vão de afluente em afluente, engrossando a massa das suas águas à procura da foz do oceano, dos oceanos diferentes que se ligam entre si. E é por isso que amar o mar é amar o espírito de todos os rios que nele desaguam, é, no fundo, amar a diversidade dos povos banhados pelas águas desses rios, não obstante unidos pela mesmíssima raiz humana que os liga, que nos liga e nos iguala a todos. Outro é o Rio de Pessoa, um rio já cantado por Camões e que desemboca nas visões grandiosas da Ode Marítima de Álvaro de Campos, um rio de onde partimos em navios nações para a gesta dos descobrimentos pelo mar português de mensagem. E foi nesse mar encapelado de representações eufóricas que Manuel de Oliveira teve de navegar. Portugal, a mais velha nação da Europa, não é um país com medo de existir, mas, pelo contrário, um país com excesso de existência. Isto é, a autognose nacional que tem na literatura como interpelação de Portugal o seu principal obreiro resulta, como propõe Eduardo Lourenço, não de um problema de identidade, mas de hiperidentidade. Fazendo um levantamento da irrealidade das imagens que os portugueses de si próprios foram construindo ao longo dos tempos, Lourenço há muito que apelava à reinvenção de uma imagem onde os Lusíadas pudessem rever-se em termos realistas na sua justa medida. O propósito de Eduardo Lourenço tem sido, como sabemos, o de desmontar a mitologia nacional, nomeadamente a ideia de pátria-saudade forjada por Pascoais, quando dissolve a nossa pequenez objetiva, onde enraizam todos os temores pelo nosso futuro e identidade, instalando Portugal, literalmente falando, fora do mundo e fazendo desse estar fora do mundo a essência mesma da realidade. Ou ainda o caso de Pessoa, quando anuncia o Super Camões, um Dom Sebastião finalmente encarnado no próprio poeta, para atingir uma outra margem de que a história foi apenas antevisão e fazer despertar a mitologia portuguesa da sua falsa morte. Atravessando 5 séculos da labiríntica diegese mítico-ficcional portuguesa, observa Lourenço que o que Pascoais e Pessoa conceberam foi, às portas do século XX, a necessidade de reimaginar um destino para Portugal, no que viria a ser um tempo português de tipo novo, desembaraçado da vertigem intemporal, com o pós-25 de abril de 1974, quando a ideia de um destino para Portugal se vê substituída pela de um Portugal que não tem outro destino senão o de ser si próprio, ou seja, o de Portugal como destino. Com o fim do Império, Eduardo Lourenço considera, sem ressentimentos fúnebres, ter chegado o tempo de existirmos e nos vermos tais como somos, ou seja, de uma forma objetiva. Como dirá na dramaturgia cultural portuguesa, Portugal está agora em situação de se aceitar como foi e é apenas um povo entre os povos, que deu a volta ao mundo para tomar a medida da sua maravilhosa imperfeição. Ora, se a literatura foi durante séculos a principal obreira da imagem mítica do país, caberia ao cinema, território por excelência das imagens, reinventar uma representação mais conforme. Muitos foram os cineastas que, na sequência da Revolução, tomaram por desígnio político e estético descobrir a imagem do país real, mas nenhum foi capaz de enfrentar, como Manuel de Oliveira, a grandiloquência das representações míticas do país. É isso que intui João Botelho, quando, em conversa acabada, veste Manuel de Oliveira de padre para ministrar a extrema unção a Fernando Pessoa. Sacramento duvidoso este que coloca o cinema a fechar os olhos à literatura e Oliveira a herdar precocemente o destino de Pessoa. Certo é que, além da celebridade e da consagração nos altares da maiúscula cultura nacional, é um mesmo país-problema que ambos comungam, desaparecido que anda Dom Sebastião. Enquanto morre, Pessoa deixa escorregar da mão um bilhete onde consta aquela que é considerada a última frase que escreveu. I know not what tomorrow will bring, assim em inglês no original. Ora, se este epitáfio alegórico
configura no filme de Botelho a sucessão entre aqueles que são os dois maiores monstros da modernidade em Portugal, a dúvida expressa por Fernando Pessoa não é isenta de segundos sentidos, forjando um vaticínio que nos interessa simbolicamente reverter a nosso favor. Por mais que tenha mergulhado no passado para profetizar um futuro pátrio grandioso, o que Fernando Pessoa talvez não pudesse ter previsto é que esse futuro, um futuro de resto imediato, traria com ele a superação da sua mística nacional, colocando em crise a mitologia identitária como perfeita realização do repto lançado por Eduardo Lourenço. De facto, se Pessoa se anuncia como um super Camões, Oliveira será, depois da Revolução, um anti-Camões e um super Pessoa. Assim é em Non ou a Vanglória de Mandar. O título compósito enraiza-se numa complicada alternativa entre o messianismo histórico do padre António Vieira e a imprecação do velho do Restelo, subtil e significativamente reformulada. O primeiro plano é o de uma árvore gigantesca, impossível de filmar. Só possível rodeá-la e em vão andar à volta da sua imponência visível e oculta. Sem direito nem avesso, a metade aérea da árvore que vemos erguida é simétrica à outra metade que pelo chão se afunda. Depois, o imperativo é o de desenterrar a história oficial para escovar a contrapelo, ao mesmo tempo que se pinta o retrato transtemporal de um povo, com uma agudeza que só encontra paralelo no políptico de Nuno Gonçalves. Da epopeia à tragédia, o programa de Non mais não é do que um virar de Os Lusíadas ao contrário. Trata-se de pensar o destino de Portugal não à luz das suas vitórias militares, mas a partir do ponto de vista pouco ortodoxo das batalhas perdidas. Trata-se, em suma, de tentar perceber que país é esse que, de viriato até hoje, se funda na recusa da civilização. Estranha é a questão, difícil de circunscrever, o sentido último de uma história que se inicia na auto-aniquilação trágica de um reino sem transcendência. 2000 anos passados, a verdade é, como diz Manuel de Oliveira, secreta e inexplicável. Resta avaliar o que se ganha na derrota. Mas sendo Non um filme onde se desmonta a festa da mitologia nacional, não deixa de ser espantoso que, à primeira vista, Manuel de Oliveira pareça contornar Fernando Pessoa, um dos mais iminentes e recentes ideólogos do sermão pátrio. Se, no entanto, estivermos atentos, veremos que Pessoa é o verdadeiro encoberto que despassa Non do princípio ao fim. Ele está lá não estando, o que propõe só pode afirmar-se na negativa. O que esta paradoxal sublimação de Pessoa pela ocultação representa, um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis, pertence à história do futuro que Manuel de Oliveira não escreveu, embora Non pudesse ter-se chamado Ato da Primavera da História de Portugal. É disso que trata a palindromática negação veiculada na terrível palavra Non, sem direito nem avesso, palavra que por qualquer lado que se tome sempre soa e diz o mesmo. Non é no título e no filme de Manuel de Oliveira o signo acabado de uma recusa e de um dilema. Nela se propõe que a falsificação da imagem do país pela via da sua representação mitológica, que para se impor precisa de apagar a realidade, o seu propósito não é senão transfigurar a contingência dessa realidade, só se resolve através da falsificação da própria representação. É também esta a batalha da objetividade que se trava no imperfeito teatro de marionetas do cinema histórico. Não se trata de forjar uma verdade, mas de abrir entre Camões e Pessoa uma outra via à possibilidade da verdade. O problema é que o mito só pode ser substituído por outro mito e o encontro de Portugal com a sua própria imagem, forçosamente inacabada, é desde sempre e para sempre um destino por cumprir. As artes são, como sabemos, a peça essencial dessa construção. Sejam os painéis quinhentistas de Nuno Gonçalves, que quando foram descobertos em finais do século XIX, consta que serviam de andaimes numas obras do Mosteiro de São Vicente de Fora, seja o cinema que hoje celebramos. O cinema é, como há uma semana o escrevia João Mário Grilo, a filosofia dos nossos dias. Em sentido socrático, entenda-se, como filosofia da praça pública.
O seu maior propósito é dar um sentido ao mundo e às perplexidades que gera, possibilitando à humanidade continuar a sê-lo apesar de tudo. A suspensão do cinema que agora se discute é, como diz Grilo, a abertura à barbárie, à violência sem testemunhas, à exceção decretada pelo Estado e onde tudo é possível. Um país que não propõe ao mundo um cinema seu não é só um país que dispensa ter imagem, é também um país cego, sem liberdade e sem moral. Com a homenagem que hoje prestamos, não é apenas o cinema que vê confirmados o seu estatuto de forma pensante e o seu lugar junto das artes maiores. O que se confirma é que, pela sua firme estatura ética, pela sua persistência, pelo seu exemplo e pela sua obra, a dimensão de Manuel de Oliveira deixou, como os seus pares Camões e Pessoa, de ter medida. Essa é a medida que o país tem de compreender. Essa e nenhuma outra é a medida do país que exigimos. Tenho dito. Vamos de seguida proceder à concessão do grau doutor honoris causa.
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para Manuel Cândido Pinto de Oliveira. Eu, Carlos Alberto Sequeira, reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a autoridade que me foi concedida pela Academia, proclamo Manuel Cândido Pinto de Oliveira, doutor honoris causa por esta Universidade, pelos relevantes serviços prestados em homenagem ao Douro, às suas gentes, aos rituais vinheteiros e à força anímica de um rio, através do olhar de cineasta. A epitoge com a cor da escola, a insígnia dos doutores, ciência e labore omnia adipicere, pela ciência e pelo trabalho tudo se consegue, duas lâmpadas, representando o conhecimento, o teórico e a ciência, a teórica e a prática, a enxada, a investigação. As cores serão a prata, a amizade, o vermelho, o valor, o azul, a lealdade, um leão, que simboliza o poder, e o livro, o conhecimento. Não morde, não morde. O livro do conhecimento. O livro do conhecimento e, por fim, o diploma que outorga a participação efetiva nos claustros de doutores desta Universidade. Então, as nossas felicitações e as felicitações de toda a Academia. Um abraço. Umas palavrinhas.
Procede-se agora à atribuição da Medalha de Ouro de Mérito Municipal pelo Sr. Presidente da Câmara de Vila Real, Dr. Manuel Martins, ao Sr. Manuel de Oliveira, que tem como base a seguinte fundamentação que passo a citar. Embora nascido no Porto, tem raízes dorienses de que se honra e muito a carinha. Nos seus anos de juventude, foi praticante entusiasta de diversas modalidades desportivas, entre as quais se conta o automobilismo, tendo participado algumas vezes no circuito de Vila Real. Hoje é conhecido sobretudo como cineasta, tendo-se estreado como realizador aos 25 anos de idade com a fita Faina Fluvial. De então para cá tem construído uma obra vasta e consistente e de grande qualidade e rigor, unanimemente reconhecidos pela crítica e que, aliás, tem sido distinguida com os mais prestigiados prémios cinematográficos mundiais, de que se destaca, já em 2008, a Palma de Ouro honorária do Festival Internacional de Cinema de Cannes. Apesar da idade, mantém uma atividade de realizador e uma carteira de projetos para o futuro verdadeiramente admiráveis, havendo ainda muito a esperar do seu vigor e juventude de espírito, ajudando a projetar o país e a região de que é oriundo. Em face de todo o exposto, a Câmara Municipal de Vila Real deliberou atribuir ao excelentíssimo Sr. Manuel Cândido Pinto de Oliveira, mais conhecido por Manuel de Oliveira, a Medalha de Ouro de Mérito Municipal.
magnífico reitor uma festa assim tão brilhante, magnífica, como nunca me tinha acontecido antes. É formidável. E agradecer a assistência, a paciência de maturar. Eu não sei mais que diga. Muito obrigado. Muito obrigado. Iremos agora proceder à assinatura da ata de concessão do grau de doutor honoris causa, que será assinada pelo magnífico reitor, por mim, que fez haver-se cancelário, e pela testemunha. Em nome do magnífico reitor, declaro encerrada a sessão solene de doutoramento honoris causa, a sessão de cumprimento de sexo na Biblioteca Central. Obrigada. Gaudiamus igitur,
viva professores, viva membrum quolimet, viva membra quelimet, sempre sit in flore, sempre sit in flores. Gaudiamus igitur, juvenes dum sumus, gaudiamus igitur, juvenes dum sumus, post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus, ubi sunt qui ante nos, in mundi fuere, ubi sunt qui ante nos, in mundi fuere, valite ad superos, transite in infernus, osi videre, osi videre. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, viva membrum quolimet, viva membra quelimet, sempre sit in